A Bíblia Sagrada aí mesmo te comprova, quando Jesus foi visitá-lo, foi uma das manifestações mais, diríamos, impressionantes do Senhor. Ele chega lá de forma indignada, porque ele não encontra um templo, ele encontra um mercado, ele encontra um comércio. Só para os irmãos terem noção, o templo foi totalmente arquitetado, foi totalmente esculpido, construído, com a participação do Estado romano, com todos os direitos, com muralhas, com todo aquele aspecto glamuroso. Eu vou dar uma noção para os irmãos do porquê. Porque a igreja que eles construíam para os judeus não eram para eles, era para o Estado, no perfil do Estado romano, para servir de centro cultural. E em troca disso, os judeus teriam a liberdade de exercerem as suas formalidades, terem a liberdade de culto e de expressão religiosa. Mas Roma não fica tão satisfeita. Ela percebe que com os costumes dos judeus ali, Roma teria dificuldade para estabelecer poder e governo. O que ela faz? Ela vai lá dentro do poder sacerdotal de Israel e cria partidos políticos dentro de Israel. Partidos estes que vocês veem muito citados aí na Bíblia Sagrada. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei que eram escribas. Partidos esses aí, rabinos que eram professores, que estão aí citados na Bíblia Sagrada, e que são considerados pela história, não só como partidos políticos religiosos, mas como os funcionários do Estado. E a incumbência de Roma com eles era exatamente qual? De que eles reeditassem, reinterpretassem a lei. A observação que a história fala é o seguinte: à medida que o helenismo começou a invadir a vida religiosa dos judeus, a pergunta dos judeus e de Roma seria: como aplicar a lei de Deus nas novas mudanças e nas novas circunstâncias? Lançaram mão da lei, das escrituras, da legitimidade da vontade de Deus, para afirmar com esses partidos políticos uma forma de aplicar a lei sem afrontar o Estado, a aliança política entre Roma e Israel, e todo mundo ficar feliz. Então, nesse momento, o templo se tornava um centro cultural e também uma forma de mercantilismo de fé. E nas vizinhanças, nos povoados, estavam lá as sinagogas, que segundo eles lá, eram templos de adoração, templos de culto, mas com liberdade de que o povo expressasse mais a fé do que o templo, porque o templo era considerado exatamente o quê? Um lugar somente aonde as autoridades podiam entrar. Só quem estava aprovado. Tanto que isso é verdade, que Jesus ele visitou sinagogas, Paulo visitou sinagogas, inúmeros discípulos foram anunciar o evangelho nas sinagogas, porque lá quem tinha vontade de falar podia falar. No templo já não abria a boca. A lei lá era essa: somente as autoridades falam aqui. Para os irmãos terem uma noção, uma ideia de que no momento em que Jesus ele se põe a ser julgado por este sistema, por esta organização chamada religião e política governamental, naquele momento representa a igreja. Um dos maiores exemplos, os piores exemplos, quer dizer, que existe registrado na Bíblia Sagrada, se chama povo judeu. Por mais que eles sejam o povo de Deus, e há neles a marca do testemunho e da existência de Deus, não quer dizer que o testemunho deles é válido. Por mais que Jesus seja judeu, não geneticamente, meu amado irmão,
Mas por mais que ele tenha a origem judaica, não quer dizer que o testemunho deles seja um testemunho válido. Porque o desencadeamento desse caráter apóstata surgiu de lá. E o mais interessante é que nesse momento agora a igreja peca com a mesma coisa. O cristão, entre aspas, ele peca no mesmo sentido. Nós temos uma igreja e um perfil de estilo cristão, nesse momento, negociando com o Estado direitos. Negociando com a política, com o mundo, com as instituições políticas, direitos de ser cristão. E nessa negociação, a igreja se institucionalizou. A mesma coisa que aconteceu com Israel, a igreja está vivendo agora. Partidos políticos estão surgindo dentro da igreja nesse momento. Para defender o quê? Os interesses de pessoas e não o interesse de Cristo. O que nós temos aqui neste momento agora? A igreja sendo preparada pelo mundo no aspecto de vocação, de fé, para que ela não seja impactante, mas harmonizada, que é uma das coisas que mais caracteriza o que aconteceu com o Senhor na sua sentença e com o que está acontecendo agora com a igreja. Que nesse momento ela está sendo sentenciada, ela está sendo ferida, ela está sendo prejudicada. Por quê? Porque o sistema que está dentro dela promove homens e não promove o propósito de Deus com este ministério, com esta vocação, com o cristão, seja lá como você quiser entender. E o que eu tenho para dizer para os irmãos nesse momento aqui agora? Como que nós nos posicionamos? Sendo ser humano cristão, qual seria a minha e a tua posição diante desse cristianismo que surge agora? Aonde a patente dele é esta: dialogar com o mundo e encontrar uma forma de que ele estabeleça ministério cristão sem haver impacto, sem haver escândalo, sem haver conflitos. É difícil, né? Que talvez tenham pessoas aqui hoje dentro dessa igreja aqui, você já adotou esse estilo. Você acredita que esse formato de cristão é o formato que a Bíblia integra, ensina, fundamenta, mas não é não. A igreja, ela é uma instituição de Cristo, irmão. E a vocação dela não pode estar partidarizada. Nós não temos partidos aqui, meus irmãos. Quando aceitamos a esse Cristo, nós fizemos na confissão de fé um voto de servi-lo acima de toda e qualquer situação ou coisa. E nesse momento, para o mesmo diabo que Israel se contaminou, a igreja se contamina agora. Por quê? Porque muitos cristãos, eu não vou dizer liderança evangélica não, usam o sistema para querer se promover. Usa estas vias de negociação para querer amenizar confrontamentos de fé. E passa a ser mais político do que cristão. No momento em que eu entendo que o ministério sacerdotal é o ministério pastoral, é a vocação de fé, e que no momento em que a situação do mundo chega diante do cristão ou da igreja, para persuadi-la e pressioná-la, amenizar os seus princípios, criar ligações, sociedades, negociações com o mundo externo, para que ela seja aceita, para que ela esteja funcionando, para que ela esteja institucionalmente legalizada, eu entendo, segundo a posição bíblica, que ela está abrindo mão exatamente do quê? Abrindo mão do Cristo que ela serve. Porque se o Senhor não usou o sistema para se defender
e nem para se promover, mas para cumprir aquilo que Deus havia o predestinado, é diferente para nós que estamos aqui hoje, nesse exato momento. Não. Há uma união entre igreja e política? Não. Há uma união entre o cristão e esse perfil de cidadão que procura se estabelecer à custa da fé, do caráter vocacional da fé, para não sofrer consequências da fé. Não tem aprovação para isso. Não há. Quando Jesus estava diante dessas duas forças, a religiosa e a política, o interesse do judeu, o interesse do sacerdócio, o interesse do sinédrio, que estavam nas lideranças, que eram mais autoridades políticas do que autoridade sacerdotal, o interesse deles era calar a boca de Jesus e matar ele. Por quê? Porque o que ele ensinava revelava as contradições da liderança israelita. E por um outro lado, o interesse de Roma, o que era? Matar a Cristo para satisfazer os judeus e continuar a ganhar tributos dos judeus. Então o sistema é isso. Ele nunca vai beneficiar, nunca irá estar aqui a favor do que essa igreja ensina agora, do que Jesus determina aqui agora. Porque se nós formos olhar para o que seremos no mundo agora como cristão, nós nos sentiremos como Jesus, diante de um tribunal de contas e sendo condenados, criminalizados, julgados, porque a nossa forma de aplicar fé, a nossa forma de aplicar conduta não está de acordo com esse mundo que está aí fora agora. Se o Estado nesse momento, ele vai aprovar leis que ferem a fé, se o Estado nesse momento vai aprovar constituições que impedem a liberdade cristã e a liberdade de expressão bíblica, eu não vou mandar irmão para a bancada política e mudar toda esta situação. O que Jesus faria então? Colocar a igreja de joelho no chão, boca no pó. Ao invés de dar partido para ela, ao invés de dar a ela autoridade política, posicionamento no Estado, torná-la estatal e instituição, a orientação de Cristo sabe qual que é? É esta, a vocação da fé. A vocação de cada cristão não usa o sistema para ser o que ela é. A igreja e o cristão foi chamado para servir os princípios celestiais, foi chamado para servir a vontade de Deus, e se precisar padecer, padeceremos, mas não negociaremos. Vamos padecer, mas nós não vamos negociar. É que nem você e a tua família, mesma coisa. Depois que você entrou naquela igreja lá e começou a ouvir aquelas pregações, você mudou. Tua atitude agora é outra, teu pensamento agora é outro, a tua forma de ser agora é outra. Vamos negociar esse negócio aí, porque depois que você se converteu, você virou um chato, você virou um pernóstico, você virou um sabe Deus o quê. Eu não sei quantos adjetivos já te deram já, e para mim também nas minhas costas aí. Vamos negociar esse negócio. Você não participa de Natal, você não participa de Carnaval, você não assiste novela, você não assiste os programas que eu assisto. Vamos entrar numa negociação.